Tô tentando gravar um vídeo, só que tá passando a desgraça do carro da banana. Puta que pariu, enfia a banana no cu! Eu acho que dessa vez eu consigo gravar. O cenário tá um pouquinho diferente, né? Mas o carro da banana foi embora. Graças a Deus o carro da banana foi embora. Eu esperei uns 30 minutos pra esse carro passar e pelo amor de Deus, cara. Bem, como eu disse, o cenário tá um pouquinho diferente porque eu tive que vir pra dentro de casa pra gravar, porque... Cara, porque, sei lá, cara. Eu tentei. Eu tava realmente na praia. Eu tava ali ainda, só que eu tive que voltar pra casa porque tinha um monte de gente lá no lugar que eu queria estar. E eu ia fazer outro vídeo completamente diferente, mas não deu pra fazer esse vídeo. Depois eu volto, sei lá, se amanhã der pra ficar ali, o que eu acho meio difícil, porque, pessoal, geralmente tá mais amanhã, que é domingo, hoje é sábado. Mas eu vou continuar talvez com o mesmo tema, só que com, sei lá, um cenário diferente e uma atividade diferente, porque eu ia fazer uma atividade diferente, mas. Bem, eu explico melhor. Cara, é incrível como eu tô me fudendo com a iluminação dessa sala, mas aí eu pensei, por que o gênio só não ligar outra lâmpada? E foi o que eu fiz. Porra, mas simplesmente, eu tava na rua e eu ia fazer uma coisa completamente diferente. Eu tava na rua, eu tirei uma foto, inclusive. Mas eu encontrei alguém que desenhou a Osaka. Tipo, a Osaka de Azumanga Daioh na parede. Aí eu achei, caralho, isso é muito foda. Só que ao mesmo tempo que eu vi isso, eu pensei, pô, por que desenharam um monte de pinto em volta dela? Eu sei que é normal, mas, cara, deixa o desenho da pessoa, cara. É porque não é um piche, tá ligado? Se fosse um piche, se fosse um grafite, ia ter respeito, mas não, é só um desenho, então não tem regra. Mas eu ia lá desenhar a Tomo. Aí eu ia gravar eu desenhando na parede, só que daí não deu pra gravar, porque ficou gente lá o dia inteiro, eu fiquei o dia inteiro rondando aquela porra pra tentar desenhar alguma coisa. Só que eu não desenhei, sei lá, porque eu tenho algum nível de vergonha de desenhar alguma coisa enquanto os outros ficam olhando, principalmente na parede. Talvez. E realmente é isso. Por favor, que seja só um carro passando, porque eu não quero que tenha som aqui, cara. Eu acabei de gravar o vídeo, não. Mas enfim, como eu disse, vai ficar passando algumas coisas aqui atrás, porque isso aqui é uma janela. Sim, isso aqui é uma cadeira, eu tô sentado no chão. Eu não tenho 1,10 de altura, não. Um pouco perto disso, mas ainda não são 1,10. E cara, eu vou te dizer, foi uma merda editar naquele outro editor que eu tava usando. Então provavelmente esse vídeo não vai ter os efeitinhos que eu tinha colocado, sei lá, efeito meio de câmera. Eu não sei se ficou meio tosco, eu acho que ficou um pouco tosco aquele efeito, mas eu tentei dar uma vibe que eu não passei tão bem, talvez. E sim, antes que você se pergunte, eu tô com essa roupa na praia de novo. Eu não tô com a mesma camisa, tá? Não tô com a camisa do Nirvana de novo, mas eu tô com a mesma jaqueta. Que, aliás, uma coisa que eu não mostrei dessa jaqueta é que ela tem o A de Anarquia atrás. Eu fiz o A de Anarquia... Caralho. Eu fiz o A de Anarquia com a Vi outro dia que a gente tinha saído e a gente fez essa porra de esmalte. Era pra ter feito de tinta spray, só que a gente não tinha tinta spray. Então a gente fez isso aqui. Eu vou ver se eu acho o vídeo da gente fazendo, porque a gente fez um vídeo enquanto a gente pintava o de anarquia. Cinegrafismo profissional. Cinegrafismo, ó, pega meu círculo, pai. Jovens de todo o Brasil. Uma matéria da Record. Jovens do Brasil inteiro estão se convertendo para essa religião do diabo. Jovens ficam pintando símbolos anarquistas. Símbolos anarquistas em suas roupas. Cantam músicas. Como é que fala, meu Deus? Faça não é tipo. Cantam músicas, sei lá. Assustadoras. Essas coisas ali atrás. Essa aqui não é minha casa. É uma casa de uma pessoa que já faleceu, inclusive. Mas. Cara, o assunto de hoje
O assunto que eu ia gravar hoje, que eu não sei se vai estar saindo no mesmo dia, porque eu acho que eu vou esperar vir postar o vídeo dela hoje. Daí outro dia eu posto esse vídeo. Porque. Porque simplesmente sim. Porque o YouTube ele gosta mais dessa forma esse formato de postagem, tá ligado? Você posta todo dia e tal. E com duas pessoas, sei lá, se tiver 3 pessoas, 4 pessoas, cada um vai postar o vídeo em um dia, não vai ficar ruim pra ninguém. Porque é só literalmente um vídeo comentando sobre coisas. E assim a gente vai levar no canal. Não é um canal pra ser famoso pra caralho, porque, porra, nenhum canal de emo em 2012 era famoso pra cacete. Então, eu quero que esteja a mesma vibe assim. É um pseudoblog barra qualquer coisa que a gente postar aqui. Então, não vai ser muito bem trabalhado, mas também vai ter uma certa frequência. Vai ter algum dia que a gente simplesmente vai desistir dessa porra. Vai ter algum dia que a gente vai desistir, aí depois a gente vai voltar, mas. Cara, é assim que funciona, tá ligado? Bem, aí você me pergunta, e o tema? O tema hoje é. Pera aí que eu esqueci o dia de hoje. Dia 27 de setembro, ok. Dia 27 de setembro, dia de São Cosme e Damião. Hoje eu fui buscar doce como um emo. Sim, eu fui buscar doce e eu tenho 17 anos de idade. Isso é meio irônico, mas como as coisas hoje em dia estão um pouquinho mudadas, ele sai distribuindo doce pra quem for buscar. Porque, por algum motivo, não, na verdade eu sei bem o motivo, mas por muitos motivos, as pessoas acabam não indo pegar doce de Cosme e Damião e falam para as crianças não pegarem doce de Cosme e Damião. E é uma coisa que sobra bastante. Inclusive lá em casa, que dava doce de Cosme e Damião, que é tipo coisa de família assim mesmo. E pararam, porque simplesmente é uma tradição que foi descontinuada, porque não tem como, sabe? As crianças não pegam mais doce, sobra um monte de saquinho de doce, não tem pra quem doar. Só vai acabar dando doce pros adultos. E eu sei bastante porque acontece isso, cara. Só que é uma coisa complicada de se dizer. Foda-se, complicado de se dizer, caralho. Eu não vou ficar de complicação. Mas, porra, eu sei exatamente o motivo porque essas coisas acontecem, cara. É uma alienação religiosa e política. Vamos ser sinceros. Sério que é uma alienação religiosa e política porque, cara, era uma coisa cultural de muito tempo. Ninguém implicava com essa porra. Aí, hoje em dia, as pessoas simplesmente decidiram que doce de Cosme e Damião, não hoje em dia, mas tem um certo tempo, mas não era uma coisa tão disseminada, sabe? As pessoas só eram seres humanos comuns, iam lá e pegavam doces. Mas hoje em dia, essa coisa de demonização da religião é uma coisa muito. É uma coisa não, é uma coisa muito, tipo, disseminada. Por mais que seja um preconceito, que ele não tá. Claro, ele não tá na sua cara, ninguém tá te chamando de seu macumbeiro de merda. Ninguém tá te chamando assim, mas é óbvio que tá ali, cara. As pessoas elas olham pra tua cara diferente e elas simplesmente demonizam as coisas com uma certa versão do caralho. É uma. É um. Uma tradição religiosa que veio de terreiros, mas é uma tradição que, digamos assim, ela também é uma tradição da Igreja Católica do Brasil. Não é de lá fora. Eu vi que não é de lá fora, tipo, não é comum na Igreja Católica lá fora distribuírem doces, porque é uma parte da. Porque é uma parte do sincretismo religioso, essa questão da Igreja Católica distribuir doces, assim como os terreiros distribuem, que é uma coisa de bad. Mas as pessoas demonizam isso que estava já enrustido há muito tempo no Brasil. Isso é uma tradição que as pessoas começaram a falar que é do demônio, que as pessoas simplesmente inventaram que um bandista, que candomblecista, qualquer pessoa que estiver distribuindo doce vai colocar veneno dentro da porra do doce pra você morrer. Tipo, qual é o sentido que. Cara,
Isso é tão idiota, é tão alienado, porque. Qual é o sentido dessa porra? Por que a pessoa ia querer fazer isso de graça, cara? Eu sei que tem muito idiota no mundo, mas por que uma religião em si ela ia pegar, sei lá. Não, vamos se juntar toda a religião pra matar os crentes. Se fosse isso, eu não ia julgar, mas. Porra, pra quê? Tá ligado? Não tem sentido nenhum, cara. É uma merda isso. Eu tenho. Eu tenho esse ponto de vista porque eu sou uma pessoa que tá dentro da religião e eu vivo muito tempo isso. Então eu percebia isso quando eu era criança. Era uma coisa muito comum, cara. Eu digo que eu virei alternativo porque eu sempre fui uma criança pré-jogada. Porque eu era de uma escola que tava ensino religioso como uma das matérias. Então, eu nunca li a Bíblia. Inclusive, ela tá ali de cabeça pra baixo. Não sei porque ela tá de cabeça pra baixo, mas ela tá de cabeça pra baixo. Ali atrás. E eu nunca li a Bíblia. Realmente, eu nunca li essa porra. Até desculpa falar essa porra, mas é o jeito que eu falo. Foi mal. Mas enfim, eu nunca li. E cara, eu realmente não aprendi nada dessas coisas assim que todo mundo aprendia, cantava musiquinha de igreja, e eu não sabia nada, porque eu era uma criança de outra religião. Mas isso estava tão inserido que eu acabava não sabendo das coisas, eu acabava tirando notas baixas nessas coisas específicas assim que eu nunca soube. Então as outras crianças elas sabiam que eu não sabia disso, elas só viviam falando disso porque elas estavam dentro da igreja e elas só viviam falando dessas coisas. E eu não sabia me enturmar. Eu meio que não me enturmava direito com todas as outras crianças porque elas só falavam da mesma coisa e eu não tinha esse conhecimento. É como se eu fosse privado da interação social desde criança. E também eu sempre fui meio gordo assim, tá ligado? Um pouco de peso. Aí as crianças elas tinham esse preconceito enrustido, que é uma coisa foda, cara, é foda. Se você se lembrar dos primeiros dias que você teve na sua escola, você vai lembrar de tanta coisa preconceituosa que você. Não sei se foi só comigo, mas eu realmente lembro de muita coisa preconceituosa que daria muita merda. Só que naquela época não era olhado. Talvez nem hoje seria, por causa dessa questão da alienação política e religiosa. Que é foda. Meio que dá pra viver isso até hoje em dia. Isso nunca abandonou a escola, nem parte da sociedade que eu vivo. Então, é uma coisa que nunca mudou, sabe? E é uma merda porque. Com certeza é uma merda, mas. É uma merda porque você não consegue ter sua vida normal. Aí eu acabei virando alternativa. Talvez eu virasse alternativa se não fosse isso também, mas é uma questão que eu sempre me senti um pouco à parte, tá ligado? Eu sempre fui uma pessoa meio divergente ali do meio, e isso me rendeu ser uma pessoa deslocada. Eu era uma pessoa meio tímida, assim, porque eu não conseguia me expressar muito em público, e nem era por falta de palavras para me expressar, porque basicamente eu falo como eu tô falando com a câmera aqui todos os dias comigo mesmo, então eu não tenho uma desenvoltura ruim para falar as coisas. Eu às vezes pauso ali, lembro de alguma coisa, corto alguma parte do vídeo e fica por isso mesmo. Mas nunca tinha uma. Principalmente quando eu era criança, eu nunca tive uma desenvoltura ruim. Eu falava pra caramba. Só que eu não falava os assuntos que as outras crianças falavam e eu não podia falar o que elas estavam falando, porque desde essa época eu já tinha. Eu tinha uns 6 anos de idade e desde essa época eu já tinha o entendimento que eu não podia falar essas coisas no meio daquelas crianças que eu ia ser zoado, tá ligado? Que eu ia ser demonizado, que eu ia ser jogado de lado. Eles iam falar, tipo, nossa, não façam isso. Mas é óbvio que as crianças iam continuar fazendo e não ia mudar em nada, porque não tinha esse tipo de educação naquela escola, não tinha esse tipo de atividade para conscientizar, e não vinha dos pais. Então, mesmo que a escola fizesse isso, as crianças iam acabar repetindo o que os pais fazem, assim, com todos os outros preconceitos que eram disseminados naquela escola. Então, caralho, é uma coisa que você pensa, tipo, sua vida inteira. Não todos os aspectos da minha vida, é claro, eu tenho minha própria personalidade, eu
tem alguns aspectos que são desde que eu nasci, mas muita parte da minha vida que foi uma merda, talvez se justifique um pouco por esse começo dessa introspecção, sabe? Esse começo dessa maldição que caiu sobre a minha vida. E porque eu nunca fui, como eu falei, eu nunca fui uma criança muito quieta. Eu era uma criança quieta, na verdade, eu não era uma criança muito espalhafatosa, eu não era um punk mirim, mas eu era alegre, sabe? Eu era uma criança alegre, uma criança normal. Só que talvez por essa exclusão, eu comecei a ser diferente, cara. E essa diferença foi repercutindo. Aí eu fui mudando de escola e eu fui entrando em novos meios que eu não sabia como comunicar. Então, essa parte de novos meios que você se comunica e você não sabe como você se insere bem, assim como aconteceu na minha primeira escola. Bem, aí você acaba deslocado em todos os lugares que você vai. E demora bastante, assim, pra me acostumar com as pessoas na minha volta. Por isso que eu não gosto muito de sair, assim, pra lugares que tem muita gente. Às vezes eu só saio quando tem muita gente com alguém, porque aí eu consigo focar em uma pessoa só que eu conheço, que eu me sinto bem ela dela e eu não preciso ficar olhando para as outras pessoas. Mas eu tenho muita desconfiança, cara. Eu acabei criando essa desconfiança lá no começo da minha infância, com 6, 7 anos de idade, por conta disso, cara. Eu era muito mais feliz na escola anterior que eu tinha, mas ela não ia até o primeiro ano, ela só numa escolinha, tipo, pra criança pequenininha. Então, era uma criança feliz naquela escola. A minha criatividade, inclusive, foi desenvolvida naquela escola, foi muito boa. E era uma escola em um terreiro. Então, tem esse certo entendimento, sabe? Incentivava a minha criatividade, incentivava estudos e eu nunca fui ruim. Eu nunca fui um aluno ruim, pra falar a verdade. Eu realmente fui um aluno bom por muito tempo. Tô dando uma piorada recentemente, porque tem muitas coisas pra fazer, eu gosto de muitas coisas ao mesmo tempo e às vezes é um problema você gostar de várias coisas ao mesmo tempo, porque você acaba sem tempo pra fazer as coisas importantes de verdade. E as coisas importantes de verdade não são tão legais quanto o rock. Sério, cara, eu tenho que melhorar as coisas, eu não posso usar a desculpa de que eu fui uma pessoa excluída a vida inteira, tipo, não a vida inteira, parte da minha vida eu realmente me excluí, porque eu me tornei uma pessoa que eu não gosto realmente nem de lembrar, eu me tornei às vezes uma pessoa que eu não tava no meu caminho, sabe, não tava indo pro caminho certo, eu tive que dar uma entortada pra voltar pro lugar. E, cara, eu me tornei uma pessoa indiferente a partir do momento que eu comecei a lembrar das coisas que eram boas da minha infância. Eu voltei a essa religião que sempre me acolheu quando eu era uma criança. Eu vivia brincando no lugar e eu nunca me senti ruim, sabe? Eu nunca me senti mal. E a partir do momento que eu voltei pra essa religião, pra esse meio, eu fui descobrindo outras coisas que abriram meus olhos. Por mais que eu seja meio cegueta, tipo, eu não tenho muita visão, não consigo ver. A coisa mais que eu consigo ver ali é o bagulho vermelho da câmera e o. E o gorro azul. Gorro, cara, fazia um gorro velho, mas. Na moral, voltando pro assunto. Uma coisa que abriu meus olhos foi realmente voltar pro meio onde eu tava, pra religião onde eu tava, porque isso me abriu olhos pra pessoas, sabe? E minha religião, como eu vejo, ela é constituída de pessoas, não é querendo converter ninguém, tá? Mas agora eu vou falar mais abertamente. É uma coisa constituída de pessoas, então se você tem uma comunidade que leva isso por muito tempo, isso acaba se tornando um reflexo do passado, sabe? Se você tem uma tradição que é levada a muito sério, muito tempo, então você vê que isso está embutido na sociedade há muito tempo, que as pessoas hoje levam as coisas que estão naquele lugar e nem sequer lembram, sabe? Ou seja, muito do samba, a base do samba é a religião candomblé, umbanda, e essa é a base do samba e de muitos tipos musicais do Brasil. Mais uma coisa que esquecem é que
as escolas de samba só foram ser apresentadas do jeito que são hoje, sabe? Com toda essa delegação, toda essa, todo esse dinheiro, né? Esse dinheiro envolvido nas coisas quando começaram a ter as escolas de samba, começaram a colocar brancos, colocar atores famosos, assim, como passista, como porta-bandeira, sabe? Como... Então, é uma coisa que só foi ter o seu valor, só foi receber o seu valor depois que foi capitalizada, né? Só foi receber o seu valor depois que transformaram isso numa forma de ganhar dinheiro. E bem, voltando ao primeiro assunto, que agora até me perdi um pouco, mas eu sei a linha de raciocínio que eu tava indo. Cara, é falar de pessoas, sabe? É abrir seus olhos. Como eu fui falando um monte de coisa ao mesmo tempo. Tipo, fui de um assunto completamente diferente até outro assunto completamente diferente. Mas é uma coisa que tá tudo interligado, cara. Querendo ou não, história é um bagulho completamente interligado. Então, se eu for falar de uma coisa que aconteceu há 200 anos atrás, eu vou estar falando de uma coisa atual, tá ligado? Eu sei que uma coisa que acontecia antigamente é ligada com outra. A minha religião tem muito disso. Eu tenho que, tipo, pra você, eu não entendo quem tá na religião e não sabe de coisas históricas que são óbvias e as pessoas acabam ignorando, tá? Obviamente que eu sou esquerdista, obviamente, tá? Mas, porra, você não precisa ser de esquerda pra saber o óbvio, né, caralho? Você não precisa ser de esquerda pra saber. Precisa sim, tá? Mas você não precisa ser de esquerda pra saber o óbvio que é. Porra. As pessoas têm vida, né, cara? Você não precisa pensar muito pra você saber que o que existe hoje em dia veio de algum lugar. E onde será que veio, hã? Por que caralhos alguém ia querer colocar veneno no saco de doce se fazem isso? Eu nem sei, deve ser uma tradição de mais de 100 anos, cara, sinceramente, porque eu vejo muitas gerações que já pegaram doce, que hoje dão doce e que antes pegavam, tipo, os pais dessas pessoas pegavam doce e ensinaram elas a pegar doce. É uma tradição centenária, tá ligado? Mais do que centenária. E as pessoas hoje em dia veem isso com desdém. Cara, a cada dia eu penso que o mundo tá ficando pior. É uma parte meio pessimista, óbvio. Eu sou um emo, né? Dá pra ver a porra da minha roupa, dá pra ver meu jeito. E, cara, só parece que piora. Todos os dias só parece que pioram. Então, eu tinha que ter mais fé, né? Eu tô falando sobre isso. Eu não tô tendo fé no mundo, mas é difícil, cara. Porque a cada dia parece que só existem mais atrocidades. Só tem gente sendo preconceituosa e gente querendo matar outras pessoas. E gente defendendo supremacista branco, defendendo racista. E, cara, parece que as coisas só não vão pra frente. Eu acho que eu vou terminar o assunto aqui porque tá ficando meio pesado, sabe? Mas basicamente é isso. Eu comecei o vídeo falando como eu queria desenhar a Tomo-chan na parede. E eu terminei falando de racismo. Cara, isso é uma conversa que eu realmente teria com uma pessoa. Mas tendo sozinho eu já consigo fazer isso. Eu não sei como terminar esse vídeo agora. Eu acho que eu pesei um clima um pouquinho. E agora vai ficar esse silêncio porque eu não sei o que falar. Eu não sei puxar outro assunto depois desse. Meu Deus! Cara, vamos pensar em um assunto. Calma aí. Eu vou pensar o assunto e vou parar a gravação. Assunto simples, só pra terminar o vídeo em um clima bom, assim. É porque o vídeo já tá com 22 minutos de arquivo bruto. E ainda vou fazer alguma coisa. Eu vou dar um corte, obviamente. Mas eu não quero ficar muito longo porque, porra, eu não sei quantos minutos a minha amiga vai fazer. Aliás, ela tá doente, tá? Amiga, melhoras. E, cara, outro assunto, por favor. Tipo, eu tava na praia o dia inteiro, como eu falei. Eu tava esperando o pessoal sair de lá pra eu poder desenhar na parede. Só que eu percebi, tipo, cara, aqui onde eu tô, as crianças saem mais pra pegar doce. Lá na minha casa não saem, tá ligado? Por isso que não continua a tradição que era da família há muito tempo. Mas assim, cara, eu fiquei o dia inteiro do lado de fora.
Aí teve uma hora que eu comecei a pensar, porra, eu vou cobrir meu celular aqui, porque senão a maresia vai foder o meu fone. Espero que, aliás, eu não analisei como tá o áudio, espero que esteja um pouquinho bom. A maresia vai foder meu fone, vai foder meu celular. E eu vou ficar sem, né? Porque o meu maior medo é perder meu celular e minhas coisas, porque é basicamente o que eu faço o dia inteiro. Certas vezes eu tô saindo mais, felizmente. Ó, vou prometer pra vocês. Eu vou tentar sair mais da minha casa e vou tentar sair mais com meus amigos, tá? Se eles quiserem, porque é difícil. Mas assim, cara, eu tirei umas fotos muito bonitas. Será que eu coloco as fotos? Foda-se, vou colocar, porque é o canal. O canal é nosso, tá ligado? A gente faz o que a gente quiser. Eu vou colocar as fotos que eu tirei aí e eu acho que eu vou terminar o vídeo assim. Porque vai terminar legal. E outro dia eu volto lá pra tentar desenhar Tomo. Se amanhã eu for lá, eu gravo e posto outro dia. Tchau. Não. Calma aí. Eu ia falar. Eu esqueci de falar o que eu comi no almoço. E dessa vez. Não, daquela vez eu também não tinha jantado, mas eu comi frango assado de padaria com arroz. E o frango tava bom, não tava seco, tava molhadinho, tava bom.